Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Fala, tribo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Mais uma redação na prática, mais uma oportunidade de nós aprendermos aquilo que pode eventualmente fazer muita diferença na tua prova discursiva. E na aula de hoje eu tô trazendo algo que várias pessoas têm me pedido isso pelas redes sociais, tem sido uma constante nas últimas semanas, e aí eu não, hoje vou levar, né? Ver se o pessoal realmente vai conseguir aí ter suprida a necessidade que tanto vem sendo levantada para mim por meio das redes sociais. Uso da vírgula, tá? Norma gramatical, respeito à norma padrão, no Enem, por exemplo, competência 1, na IDECAN, aspecto microestrutural, né? E assim sucessivamente, não importa a banca ou o certame, a vírgula, querendo ou não, ela vai ser um elemento determinante no sucesso da tua prova, tá? Então, pelo fato da vírgula ser aí um elemento determinante para o sucesso da tua prova, é crucial que você evite ao máximo os erros de vírgula, tá? Dito isso, deixa eu ver aqui para o material que eu preparei para vocês, tribo, que tem alguns pontos que precisam ficar esclarecidos aqui, tá? Eu trouxe para você hoje as principais regras de uso da vírgula. E aí vou bater contigo como é que tu vai fazer o uso dessas regras dentro de um texto, dentro de uma redação, tá? Seja uma questão discursiva, seja a produção de um texto dissertativo, beleza? Porque, independente de ser uma questão ou uma redação, uma questão discursiva ou uma redação, a pontuação é um elemento determinante, um elemento que, em alguns casos, pode aí fazer a diferença entre a tua aprovação ou não, tá? Eu queria lembrar às senhoras e aos senhores, antes de mais nada, duas coisas que eu vou deixar enumeradas aqui embaixo para a gente não ter nenhum tipo de problema, tá? 1 e 2. Estes dois pontos eu preciso que fiquem claros para vocês, tá? Em hipótese nenhuma, você vai poder fazer o que está aqui. Não se separa sujeito de predicado. Não se separa sujeito de predicado. Isso foi algo que na prova da PP e na prova da PM, da PMSP, viu-se por parte dos avaliadores muito problema, né? De erros de vírgula nos quais houve ali separação de sujeito e predicado. Professor, eu não lembro o que é isso. Cara, sujeito é aquele sobre quem se fala, e predicado é o que se fala, beleza? O que se fala. Mas o que se fala sobre quem? Sobre o sujeito, tá? Então, é de extrema importância que você consiga aí entender que estes elementos, eles não podem ser separados. Então, o que eu quero dizer nesse caso número 1 aqui, mesmo antes de eu prosseguir a aula, tá? Imagina que você tá lá escrevendo um texto dissertativo argumentativo e aí você vai introduzir e faz o seguinte, ó. O Brasil enfrenta uma grave crise hídrica, tá? Perceba que aqui você não pode colocar uma vírgula bem aqui, tá? Se você pusesse essa vírgula na tua redação, dependendo da banca, dependendo dos critérios de correção, uma vírgula dessa poderia valer aí até 2,5 pontos, entende? Isso depende do critério de correção. Mas imagina você perder 2,5 pontos de uma prova que pode aí te dar um salário de 10 mil reais. Você perder aí 2,5 pontos por causa de uma vírgula. Não é legal, né? Então, tu não vai separar isso aqui, guerreiro. Tu não vai separar sujeito e tu não vai separar o predicado. Assim como
A segunda situação é: não se separa termos integrantes, certo? Professor, o que são termos integrantes? Imagine você que eu digo assim, ó, lá na minha solução, portanto, vírgula, o governo federal deve realizar investimentos. E aí eu digo isso aqui, tá? O governo federal deve realizar investimentos. Só que, olha o problema. Opa, eu digo isso aqui, só que olha o que eu faço. Eu coloco uma vírgula entre deve realizar e investimentos. Quando eu coloco essa vírgula aqui, eu estou cometendo um erro gramatical que vai afetar, seja a microestrutura do meu texto, como a IDECAN costuma utilizar esse critério, tá? Por quê? Porque eu estou separando o verbo, no caso aqui a locução verbal, a forma verbal, e o seu objeto direto, ou seja, o seu complemento. Então, essas são duas situações que você não pode, não deve e não vai fazer em situação nenhuma, tá, guerreiro? Não faz isso. Não separa. E outro ponto que a galera fala muito e é um ponto que me preocupa, sério. O pessoal fala na brincadeira e tal, eu sempre digo, ó, não brinca com isso não, porque brincar com isso aí é bizonhice, tá? Pessoal, eu coloco vírgula quando eu respiro. Não existe isso, tá? Não existe uma situação em que você vai colocar uma vírgula ali, eu coloquei a vírgula porque eu respirei. Não. Até porque as vírgulas, elas têm papéis específicos dentro do teu texto. Isso vale, por exemplo, quando você pega aquelas situações em que você coloca dois tipos diferentes de oração dentro do mesmo enunciado. Se você inverter a ordem, por exemplo, a vírgula vai ter um efeito. Se você não inverter a ordem, a vírgula talvez nem apareça. Ou, se aparecer, venha a ter um efeito discursivo diferente, entende? Então, tudo isso precisa ser observado para quê? Para você não perder nota numa redação. Não perca nota numa redação por causa de uso de vírgula, tá? Vamos lá. Como eu disse aqui, ó, para vocês agora há pouco. Eita, mas tá ótimo aqui, peraí. Como eu disse agora há pouco para vocês, você não vai usar vírgula porque você... Como é que eu posso dizer? Você não vai usar vírgula porque, meu Deus, respirei aqui, quero obrigatoriamente usar uma vírgula. Não é assim que funciona, tá? Lembre-se, por gentileza, isso não é... Galera pensa muito, professor, mas isso tá ligado à minha prova objetiva, não tem nada a ver com a minha prova discursiva. Cara, tem tudo a ver com a tua prova discursiva. Vírgulas têm funções sintáticas, tribo. Ou seja, vírgulas têm papéis. Para aquele guerreiro, para aquela guerreira que está assistindo aqui agora, essa live, e não se lembra o que é função sintática, eu gosto sempre de fazer uma comparação bem simples. Uma pessoa, ela costuma ter, quando ela está como é que eu posso dizer? Não, deixa eu explicar de outra maneira. Eu ia ser muito teoricão. Deixa eu falar de uma maneira diferente. Guerreiro, você passou no concurso da PMCE, certo? Você passou no concurso da Gloriosa. Qual vai ser sua função? Você vai ser policial. Seja você praça ou oficial, você vai ser policial militar. Então, policial vai ser a sua função. A mesma coisa acontece dentro dos enunciados quando eu uso uma vírgula. A vírgula é como se fosse uma pessoa que tem ali uma função específica. Essa é a maneira mais simples de você não errar função sintática. Isso vale para a tua redação do mesmo jeito que valeria para a tua prova objetiva. E eu estou falando isso porque a maioria dos concurseiros não tem essa consciência. Da mesma forma que a função sintática da vírgula serve para a prova objetiva, ela serve para a prova discursiva. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso para você não ter nenhum tipo de problema. Beleza? Tudo bem? Dito isso, deixa eu mostrar para vocês as principais regras
que podem afetar o teu texto, tá? Presta atenção aqui, tribo. Separar termos coordenados. Jobson, como assim coordenado? Guerreiro, guerreira, coordenado é aquele termo que é independente, tá? Ou seja, é aquele termo que tem sentido sozinho. Sozinho, que eu digo, sem depender de nenhum outro termo, tá? Aqui, por exemplo, veja só. Eu ouço todo tipo de música, MPB, samba, rock, funk e pop. Mas isso poderia estar de uma outra maneira se eu tivesse escrito isso numa redação, ó. Problemas como, olha só, imagina isso aqui na redação. Problemas como, dois pontos, falta de acesso, violência, pobreza, etc. Perceba aqui o seguinte, ó. Eu utilizei, veja bem, tá? Perceba. 1, 2, 3 vírgulas. Por que eu utilizei essas 3 vírgulas? Porque eu poderia, separadamente na minha redação, colocar só falta de acesso, colocar só violência, e esses termos, eles continuariam tendo sentido completo, tá? Então eu vou dizer que esses termos, eles são independentes uns dos outros. Ou seja, esses termos são termos coordenados, tá? Então, por esse motivo, pelo fato deles não dependerem um do outro, eu vou dizer que eles são termos coordenados entre si. Então, é isso que vocês precisam perceber, tá? É exatamente isso que tem que ser percebido por vocês. E outro ponto, tá? Quando você separar termos na sua redação, você separou termos que são coordenados entre si e você colocou um E, você não vai usar vírgula. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Se você tiver a conjunção e esses termos forem coordenados, na sua redação você não vai usar vírgula, beleza? Professor, mas e se for o caso de orações, como é que fica? Dá uma segurada, guerreiro. Vou falar de orações um pouquinho mais pra frente, tá? Mas o que eu quero que você perceba é: tu usou ali 2 termos que têm a mesma função, tu vai precisar, obrigatoriamente, separar esses termos por vírgula. Se você não separar, pode ter certeza que qualquer banca do país vai te penalizar por um desvio sintático, tá? Porque você quebra a estrutura do enunciado que você está utilizando, que você está construindo dentro daquele parágrafo da tua redação. Beleza? Dito isso, eu venho agora de fato, sim, para as orações coordenadas. Professor, eu não uso isso no meu texto. Usa. Usa e não é pouco, tá? Você usa a oração coordenada e não é pouco. Imagine você que você está ali produzindo seu texto e você vai colocar uma proposta de intervenção, tá? Aí você diz assim: o governo federal deve ampliar o DPEM. O que é DPEM? Departamento Penitenciário Nacional. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública, vou colocar aqui só como Justiça, deve, deixa eu ver, vamos pensar num termo aqui: o Ministério da Justiça deve intensificar, e aí eu colocaria o que ele deveria intensificar aqui, tá? Em seguida eu diria qual era o elemento que deveria ser intensificado aqui. Mas o que eu quero que você perceba? Eu tenho aqui, não é uma só oração, eu tenho um período. Eu tenho uma ação que vai ser realizada por um agente e eu tenho uma outra ação que vai ser realizada por outro agente. E para unir essas duas orações, eu tenho esse E aqui, que é uma conjunção, beleza?
Veja bem, se eu não tivesse este E bem aqui, eu deveria usar uma vírgula. Por que eu não usei a vírgula? Porque eu coloquei o E, e o E nesse caso é uma conjunção aditiva. Então eu não vou, neste caso em específico, eu não vou fazer o uso da vírgula, beleza? Que isso aí fique claro para você, tá? Professor, mas isso importa também para minha redação? Com toda certeza, tá? Com toda certeza. Professor, mas por que isso importa? Cara, tem um erro que tem sido muito comum para o pessoal que está ali no laboratório, que está ali produzindo redação. Tem algo que tem sido muito comum, que é a seguinte questão. O guerreiro vai ali, produz o texto, tá ali escrevendo bonitinho, do mais absoluto nada, literalmente do mais absoluto nada, entra uma conjunção e uma vírgula juntos, certo? Presta atenção. Professor, mas eu aprendi que eu tenho que botar vírgula, mesmo quando eu tenho conjunção. Cara, tem e não tem, tá? Tem e não tem. E aí eu preciso da atenção das senhoras e dos senhores quanto a isso. A gente fez uma publicação, eu digo a gente que foi uma publicação conjunta entre o Objetivo e eu, em que a gente colocou ali vários tipos de situações em que a conjunção apareceria. E uma das situações foi a situação em que eu tenho conjunção aditiva. Eu não uso, certo? Mas se eu tiver alternativa, se eu tiver conjunção conclusiva, se eu tiver, sei lá, conjunção explicativa, eu preciso usar, tá? Eu preciso usar. Única situação em que eu não vou usar. Oração foi coordenada na minha redação. Tenho duas orações que não dependem uma da outra. Estou ali no meu primeiro período de desenvolvimento e usei orações que não dependem uma da outra. Eu posso botar vírgula? Pode, nestas condições que eu mostrei para vocês aqui, tá? Agora, foi aditiva, senhoras e senhores, não utiliza. Tá aqui exemplo, ó. Não vai utilizar nenhum tipo de vírgula, tá? Sinal de pontuação aí, ele não entra. Tudo bem? Beleza? Dito isso, vamos aqui. Professor, e quando os elementos se repetem? Aí você, naturalmente, vai precisar fazer uso da vírgula, tá? Isso aqui, normalmente, e aí ponto importante que eu já quero destacar, tá? Isso aqui não vai acontecer, presta atenção. Isso aqui não vai acontecer comumente em textos dissertativos. Mas essa repetição de elementos pode acontecer quando as senhoras e os senhores estiverem respondendo uma questão discursiva, já que existe aí uma diferença estrutural e existe uma diferença de elementos constituintes desse tipo de estrutura. Então, a repetição ela não vai acontecer. A repetição ela não vai acontecer porque não pode em texto dissertativo. Se você fizer isso aqui, ó, num texto dissertativo, sabe o que vai acontecer? Isso aqui vai contabilizar como repetição desnecessária. E aí você vai ser, querendo ou não, penalizado, beleza? Então que isso fique claro, tá? Tranquilo? Espero que sim. Se você tá gostando, deixa o joinha, por favor. Vou ficar muito agradecido se você assim fizer, tá? Beleza? E se tiver alguma dúvida, fica à vontade para falar comigo por rede social. Eu gosto muito de responder as pessoas. Tem aluno que até brinca que eu tenho uma doença. Eu gosto de responder, eu não consigo ficar calado. Eu não consigo ver a dúvida e não me fazer presente para esclarecer, tá? E é isso. Vamos prosseguir. Jobson, eu tô fazendo um concurso que é para carreira policial, mas que tem lá redação oficial, por exemplo.
Eu tenho, dentro da redação oficial, que fazer uso de vírgula, por exemplo? Tem. Olha só. Toda vez que as senhoras e os senhores forem usar local e data, estes precisam ser separados um do outro, tá? Sempre que você for usar local e data, você precisa separá-los por meio de uma vírgula, tá? Local e data obrigatoriamente devem ser separados por vírgula, tá? Beleza, tranquilo? Espero que você tenha conseguido entender isso aí, tá? Professor, e esse negócio de aposto? Aposto pode aparecer dentro da minha redação? O aposto é um dos elementos que você mais utiliza dentro de uma redação, em especial se você for uma pessoa mala na hora de produzir. Por que eu estou utilizando este termo em específico? Tem situações em que é solicitado de você a produção de um texto dissertativo argumentativo, especificamente dissertativo argumentativo. Há uma delimitação por parte da banca, tá? Quando essa delimitação acontece, um dos elementos que você precisa trazer na tua conclusão é a proposta de intervenção, certo? O que isso quer dizer? Deixa eu molhar o bico aqui só um minutinho. Vamos lá. O que essa proposta de intervenção quer dizer? Quer dizer que tu vai ter que resolver o problema, guerreiro. Tu vai discutir ali o problema. Nas aulas anteriores aqui do Redação na Prática, tanto o professor Heitor quanto eu levantamos de maneiras diferentes essa questão estrutural do texto e ambos, digo isso porque eu tenho o prazer de várias vezes assistir a aula do Heitor, porque a gente sempre aprende um com o outro. Então, você obrigatoriamente precisa, dentro da sua proposta de intervenção, trazer uma resolução do problema e essa resolução tem que ter um elemento chamado detalhamento. Tem gente que faz isso aqui, ó. O MEC, vírgula, responsável pela política educacional nacional, pela política educacional nacional, vírgula, deve, e aí continuava. Ah, professor, peguei o bizu. Isso aqui é um aposto? Para quem está assistindo aí e já percebeu que esse elemento é um aposto, você usa esse elemento na sua redação. Você usa, tá? Então, um ponto que você precisa observar com bastante atenção é isso. Você precisa notar que estes elementos são... quando eu falo de aposto, o aposto é um dos elementos que obrigatoriamente deve ser isolado por meio do uso de vírgula, tá? Você não pode aí ter um aposto se você não isolá-lo, tá? Única situação de aposto que não vai ter vírgula é o aposto especificativo, que não é frequente, tá? A única situação em que você não vai usar vírgula é o especificativo, que, repito, às senhoras e aos senhores, não é frequente não, tá? O especificativo não é comum de cair em prova discursiva. Não aconselho, beleza? Particularmente, não aconselho. Tá? Dito isso, tá aqui uns exemplos para vocês, ó. O Fubá, meu gato, Alexandre o Grande, Marília Mendonça, cantora brasileira. Então, todos esses elementos que estão entre vírgulas são elementos que você precisa entender que são aposto. Por quê? Porque eles estão especificando um nome, especificamente um especificando especificamente. Foi muito boa, viu, professor? Agora, incrível, pleonasmo aí, chega doeu. Voltando, né? O aposto, ele sempre vai caracterizar um nome de alguma maneira.
tá? Quando eu digo um nome, eu estou me referindo a um substantivo, tá? O aposto ele vai ser aí um elemento que vai, querendo ou não, caracterizar esse substantivo, dando sobre ele uma informação adicional. Beleza? Então, tem que se ligar nisso, tá? Se liguem nisso, por gentileza, para, de novo, não perder ponto em prova discursiva à toa. Não perder ponto em redação à toa, tá? Essa daqui tá sendo uma aula, e aí eu sou muito franco em falar isso para vocês. Essa daqui tá sendo uma aula excepcionalmente rica, tá? Porque não é o tipo de aula que você encontra gratuitamente no YouTube da vida, da maneira como eu tô fazendo aqui, mostrando como é que vai ser aplicada na tua prova discursiva, mostrando o que você deve e o que você não deve fazer. Não costuma ter aula assim com muita facilidade aqui dentro. Então, aproveitem essa aula, tá? Vamos lá, continuando. Destacar vocativo. Professor, mas peraí, eu não vou usar vocativo numa prova discursiva. Meu amigo, eu não sei se eu faria essa afirmação não, tá? Por que eu não sei se eu faria essa afirmação? Porque tem algumas bancas que cobram gêneros textuais que não são o dissertativo, tá? Então, se a banca te cobra, vou dar um exemplo assim detalhado, tá? Na redação oficial, por exemplo, a gente tem vários tipos de documento que foram unificados e nessa unificação passaram a ser chamados de padrão ofício, tá? O que é o padrão ofício? É o tipo de comunicação oficial utilizada pelos órgãos públicos, tá? O que isso tem a ver com a minha prova, professor? O que isso tem a ver com essa aula? Guerreiro, se tu faz parte, por exemplo, da Polícia Legislativa e tu ocupa dentro da Polícia Legislativa um cargo administrativo, tu vai precisar fazer produção de redação no teu dia a dia. Porque tu vai ter que escrever um memorando, tu vai ter que escrever um aviso, entende? E nestes documentos, tu vai ter ali o uso do vocativo. E se um documento desse cai numa prova discursiva para você, não é comum, lógico, não é, mas é normal, professor? Não, não é comum. Mas se cair, se isso acontecer, eu quero que você esteja pronto. O vocativo é um elemento obrigatório dependendo do tipo de comunicação que você está fazendo ali dentro da redação oficial, tá? Toda vez que você tem um vocativo, você separa ele por meio do uso de vírgulas, tá? Ponto importante. Professor, e se eu no meu texto dissertativo argumentativo fizer isso aqui? Olha o exemplo que eu vou dar. Ó. A sociedade não valoriza a polícia. Falei isso aqui, certo? Presta muita atenção no que eu vou fazer aqui. Se eu puser uma vírgula bem aqui, eu fiz o quê? Eu separei o sujeito do predicado. Agora imagina que eu diga assim: sociedade precisa ser defendida. Certo? Se eu puser uma vírgula aqui, sociedade deixou de ser sujeito e passou a ser vocativo. Entenderam? Para vocês não confundirem isso, porque às vezes o cara vai entrar com recurso contra a nota da prova discursiva dele e ele não sabe nem o que ele está questionando. Entende? Então, é importante entender essa diferença de situação em que tu separa sujeito do predicado e situação em que tu transforma sujeito no vocativo para tu não cometer a gafe de chegar lá na banca. Ei, erraram minha nota, ô banca, vocês erraram minha nota, ó. Era para ser assim, assim, assim. Quando isso acontece, senhoras e senhores, aí, né, quebra a banca, não no bom sentido, não no sentido de nós sairmos vitoriosos de um recurso, mas sim na situação de você
pô, perder ali uma chance de ganhar um pouquinho mais de nota, porque nem questionar o erro você soube, tá? É lógico que não tô defendendo o erro. Isso aqui, se acontecesse, era batata, era erro, independente de ser o erro de cima ou de baixo, tá? Tudo aqui era erro, beleza? Mas o que eu quero que você entenda é, são categorias diferentes de erro que na hora do camarada corrigir a tua prova discursiva, ele vai observar isso, tá? Tranquilo? Dito isso, vamos lá. Toda vez que você for utilizar elemento explicativo, você precisa obrigatoriamente isolar esse elemento por vírgula. Não tenho exceção em que eu possa não isolar, tá? Eu preciso isolar elementos explicativos. Professor, mas me dê aí um exemplo de elemento explicativo. Não, não vou lhe dar um exemplo não, vou lhe dar uma lista. Ou seja, a propósito, isto é, além disso, deixa eu ver, que mais? Ou melhor, tá? Então, quando tu tiver essas expressões, tu vai isolá-las entre vírgulas, tá? Não deixa de isolar essas expressões entre vírgulas, beleza? Jobson, mas por que eu vou isolá-las? Pelo seguinte. E aí, deixa eu explicar uma coisa que talvez vocês tenham dúvida, tribo. Aqui, por exemplo, dá a sensação de que eu tô mentindo para você. Ah, professor, isso aí não tem isolamento aí não. Guerreiro, tem, porque olha o ponto final aqui, ó. Ou seja, aqui eu não posso colocar uma vírgula antes, mas eu preciso colocar a vírgula depois. Nesse caso aqui, como este elemento explicativo está começando o enunciado, tu precisa colocar a vírgula depois dele. Entende? Entendeu? Jobson, tem alguma banca que perdoe esse tipo de erro numa prova discursiva se eu não colocar a vírgula? Não coloquei. Tem banca que perdoa? Não, não tem. Não tem. Nenhuma banca vai te perdoar se tu cometer esse tipo de desvio, tá? Nenhuma banca vai te perdoar por esse tipo de desvio. Isso aqui é erro gramatical, não tem como defender, não tem como questionar, beleza? Então, opa, esqueci de acentuar aqui, ó. Não pode deixar isso acontecer, beleza? Explicou, corrigiu ou continuou, isola. Se, né, essas expressões aparecerem no meio do enunciado, naturalmente, ó, aqui apareceu no meio, ó, por isso está isolado, beleza? E aí você tem que prestar atenção para não deixar de fazer esse isolamento, tá? Muito, muito cuidado, muita atenção nesse sentido, beleza? Eu sei que está sendo muita informação, sabe, tribo? Eu sei mesmo, mas a minha ideia nessa aula era de fato conseguir tirar as dúvidas que uma galera, quando eu digo uma galera é porque veio uma quantidade até ok de pessoas que assistem aqui o Redação na Prática me pedindo para fazer uma aula dessa, tá? Vamos lá, continuando aqui. Cara, conjunções adversativas. Professor, conjunção, eu uso de que maneira na minha redação? Isso aqui é um dos tipos de conectivos, tá? As conjunções são um tipo de conectivo que você precisa observar com muita atenção. Se elas são adversativas, no teu texto, elas só podem dar ideia de oposição, beleza? A conjunção adversativa vai dar ideia de oposição. Presta atenção, tá? Ela costuma unir, mesmo que em contextos diferentes. Quando eu digo contextos, eu falo contextos sintáticos, tá? Elas costumam unir duas ideias que são contrárias uma à outra, beleza? Então isso também é um ponto de atenção às senhoras e aos senhores,
tá? Falei de adversidade, falei de conjunção adversativa, falei de elementos que dão ideia de oposição, obrigatoriamente, tá? Dito isso, foi adversativa, vai utilizar vírgula. Professor, mas tem uma situação que o senhor botou aí que falou do ponto e vírgula. Ó, por que eu tenho um ponto e vírgula aqui? Porque essa vírgula tem uma função sintática e essa vírgula tem outra função sintática. Então, eu preciso perceber que, por este motivo, eu estou aqui fazendo uso do ponto e vírgula, beleza? Este é o motivo que me leva a fazer, neste caso, o uso do ponto e vírgula, tá? Que isso fique claro a vocês, beleza? E aqui não é comum, tá? A elipse de um verbo, ela não é comum em textos dissertativos, mas em questões discursivas, como questões que a gente tem aí nos concursos de polícia civil, como a gente teve na Polícia Civil do Ceará, e teve em outros concursos de polícia civil, eu posso ter verbos que, dentro da estrutura do enunciado, se repitam, e para evitar essa repetição, o que eu faço? Eu suprimo um destes verbos. Professor, o que é suprimir? Eu tiro o verbo, eu omito aquele verbo e coloco uma vírgula no lugar dele. Tá? Imagina que eu diga assim, ó. A PM patrulha. A PM patrulha, certo? Opa, peraí, deixa eu fazer de outra maneira. Deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês. O governo federal investe na Força Nacional. Ponto. O estadual, vírgula, na PM. O que eu fiz aqui? Eu não já usei o verbo investir? Eu não vou repeti-lo aqui. O que eu faço? Eu coloco uma vírgula, mas quem lê vai saber que eu estou usando o verbo investir aqui do mesmo jeito, entende? Ah, professor, então, se eu fizer isso num parágrafo de desenvolvimento, eu sei que o senhor falou que não é comum de acontecer, mas se eu fizer isso num parágrafo de desenvolvimento, dá certo? Dá. Dá. E, inclusive, por que eu estou falando dessa vírgula aqui em específico? Porque essa vírgula, ela é um elemento de coesão, beleza? Esse tipo de uso da vírgula é um tipo de uso da vírgula que está ligada à construção da coesão textual dentro do enunciado, beleza? Então isso é um ponto também de atenção, tá? E aqui, outra situação, e essa daqui é bem comum em prova discursiva, bem comum mesmo, e galera erra isso aqui, tribo, sem nem notar. Aqui, ó. Beleza. Eu tenho duas orações, eu tenho e. Aí talvez você, professor, mas lá no começo da live, o senhor falou que não usava não. Pois é, mas aqui por que eu uso, mesmo tendo o e? Porque eu tenho sujeitos diferentes, tá? Então, por eu ter sujeitos diferentes, obrigatoriamente eu preciso fazer uso desta vírgula. Sujeito da primeira, eu. Da segunda, vocês. Sujeito da primeira está oculto, é nós. Sujeito da segunda é trabalho. Então, neste caso, por haver sujeitos diferentes, você precisaria fazer uso da vírgula aqui, tá? Ah, professor, em que situação numa redação isso acontece? Normalmente, isso aqui acontece na solução. Quando as senhoras e os senhores colocam aí dois agentes e duas ações. Aí o que vai fazer? Vai usar essa conjunção entre... Por que eu estou falando dois agentes e duas ações? Porque em uma oração
vocês colocam primeiro agente, a primeira ação, na outra oração a mesma coisa, beleza? Então, o mais comum de aparecer em prova, quando isso acontece, é dessa maneira, tá? Que isso aí fique claro para você, beleza? Dito isso, tem outro tipozinho de oração, e essa daqui, se as senhoras e os senhores estiverem muito atentos, vocês vão lembrar que isso aqui a gente costuma usar muito na introdução. Isso aqui o que, professor? Oração subordinada adjetiva explicativa. A gente quer explicar alguma coisa sobre aquele elemento que nós estamos falando e para isso a gente usa esse tipo de oração. Esse tipo de oração, obrigatoriamente, você precisa, dentro do seu texto, isolá-la por meio do uso de sinais de pontuação. Deixa eu dar um bizu aqui, tá? Professor, mas eu fiz um enunciado que tem muita vírgula já. E eu não quero... Eu tô acabando usando uma adjetiva, uma oração subordinada adjetiva, mas eu não quero usar vírgula aí. O que eu faço? O que você vai fazer? Substituir a vírgula pelo travessão. É isso que você vai fazer. Por quê? Porque, independente do gênero textual, isso aqui é a regra gramatical, o travessão ele pode exercer a mesma função que uma vírgula exerceria, sem prejuízo. Sem nenhum prejuízo. Beleza? Tudo bem? Dito isso, vamos lá prosseguir aqui. Oração subordinada adverbial. Quando eu antecipar uma oração que funcione como advérbio, professor, eu uso isso na redação? Rapaz, é só o que se usa, tá? Muitas vezes, aqui, ó, você usa no segundo desenvolvimento, tá? Você usa aqui muitas vezes no segundo desenvolvimento, beleza? Então, usou isso, isola por meio do uso da vírgula, tudo bem? Beleza? Lembrando, tá? Esse tipo de oração costuma ser utilizada pelas senhoras e pelos senhores no desenvolvimento, ou seja, no segundo e no terceiro parágrafo do texto de vocês. E, dito isso, consegui aí bater as principais regras de uso da vírgula com vocês. Eu espero de coração que essa live, ela seja aí, né, uma live que possa agregar a preparação de vocês. Espero que tudo que eu falei aqui tenha sido útil. Espero de coração mesmo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela confiança no objetivo, como sempre. E estamos às ordens de vocês. Não deixem de estudar. Tribo, não deixa de estudar. Eu gosto sempre de lembrar, concurso é como uma fila. Não saia do seu cantinho, a não ser que seja para prosseguir na fila, porque uma hora chega a sua vez. Beleza? Tranquilo? Muito, muito, muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa noite. Se cuidem. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa